Don Davis, presidente da PFL, gostou de comprar a briga e segue defendendo a ideia de uma realização de um evento PFL contra o UFC. E também respondeu o Dana White, porque o Dana White já tinha falado quem é o louco que vai comprar o Bellator por esse preço, e também falou que não é do seu interesse promover um evento junto com a PFL. Olha o que o Don Davis falou em suas redes sociais e no MMA Fire. Você dá aos fãs o que eles querem, dá certo. Apenas 3 coisas para você, Dana White. 1. Para os fãs, dê a luta que eles querem. 2. Para o MMA, decida quem realmente é a organização número 1. Terceiro, para você, ganhe muito dinheiro com o maior pay-per-view do ano. Mas Dana White não quer fazer isso. Fãs de MMA, PFL contra o UFC, 9 categorias. A organização que ganhar 5 prova que tem os melhores lutadores. Francis Ngannou contra John Jones, Pat Nix contra Sean O'Malley, Patrício Pitbull contra Alexander Volkanovski, Olivier Aubin-Mercier contra Islam Makhachev, vencedor de Magomed Kirimov e Jason Jackson contra Leon Edwards, Johnny Eblen contra Sean Strickland, Vadim Nemkov contra Alex Poitin, Ditcheva contra Zhang Weili, Kayla Harrison, Larissa Pacheco e Chris Borg contra Juliana Penha. É uma insistência que vai virar novela. Isso já acontecia com o Scott Coker, quando ele era o presidente do Bellator, querendo insistir nesse papo de fazer um crossover com o UFC para colocar frente a frente os campeões. E agora que o Bellator foi comprado pela PFL, o mesmo acontece com o Don Davis, forçando essa barra para cima do Dana White e do UFC. Todo mundo sabe que isso é um sonho muito inalcançável. O Dana White, ele ri dessas organizações que buscam bater de frente com o UFC, seja ali no poderio, na audiência, ou tentando, o que é pior, fazer um evento de copromoção e jogando a responsabilidade da promoção desse evento, que não vai acontecer, para o próprio UFC. Dana White ri disso e vai seguir assim, porque ele não tem nada a ganhar. Pelo contrário, ele fazendo isso, o que tem mais a ganhar é a própria PFL e o Bellator, mesmo que eles percam todas essas lutas aqui, porque o alcance dele vai ser maior. Repito, o pior evento do UFC é maior em termos de audiência do que os grandiosos shows que a PFL e o Bellator fazem. É absurdo o interesse do público se você comparar essas organizações. Mas o Don Davis, ele segue aqui nessa decisão de querer ficar infernizando o Dana White e o UFC para a realização desse evento junto. Não vai acontecer. Os próprios lutadores do Bellator também faziam muito isso, mas o Dana White, em nenhum momento, ele se arrependeu de negar. Pelo contrário, sempre que pode, ele frisa. Ele não está nem aí para o que acontece no Bellator e na PFL. O que importa para ele é o UFC. E o mesmo vale para o Don Davis. Ele deveria focar na PFL, no crescimento da PFL. E não em achar que já está pronto para bater de frente com o UFC. Ainda mais ficar alimentando essa ideia de fazer um clássico de campeões do UFC contra campeões da PFL. O que ele vai fazer, todo mundo já sabe, e é até legal, fazer um evento de campeões da PFL contra campeões do Bellator. Já até promoveu ali, no último evento da PFL, a encarada entre esses campeões das organizações. Mas esqueça o UFC, porque isso aqui não vai acontecer. E quanto mais você insiste nessa ideia, vira piada. O Don Davis fazendo isso, ele parece que está no mundo da lua. Ele até meio que fica descredibilizando a si próprio como um líder da PFL. Ele tem várias coisas para se preocupar na PFL. Você criar as categorias do peso médio e do peso galo, que por incrível que pareça não existem na PFL. Sabe-se lá por quê. Mas ele aqui prefere ficar alimentando essa narrativa que os fãs ficam pensando em fazer um choque de campeões do UFC e com a PFL. Mas o Don Davis não é fã. Ele é presidente da PFL e deveria parar com isso, porque isso não vai acontecer. E digo mais, se uma organização menor do que a PFL fizesse a mesma coisa e fosse propor um evento dessa organização contra os campeões da PFL, todo mundo sabe que o Don Davis iria negar. E agora aqui, quando é com o UFC, ele cisma em querer fazer esse papel. Não vai colar. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse posicionamento chato já do Don Davis? Vai acontecer isso um dia, esse evento em parceria com o UFC? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo e sua inscrição no canal.